A mãe trouxe sua filha de 6 anos ao consultório com febre e dor de garganta. Pedi à garotinha que abrisse a boca e dissesse "ah". A menina balançou a cabeça e fechou a boca com força. Eu falei: mamãe, parece que eu vou precisar da sua ajuda aqui. Você pode pedir para sua filha abrir a boca e dizer "ah"? A mãe levantou a sobrancelha e respondeu: corpo dela, escolha dela. Essa história é de um artigo do Instituto de Estudos da Família, escrito pelo Dr. Leonard Sash. Ele é médico de família há quase 34 anos e há 8 anos escreveu o livro chamado The Collapse of Parenting, o colapso da parentalidade, que se tornou um New York Times best-seller. Ele escreveu esse livro porque percebeu que mais e mais os pais estavam se tornando muito permissíveis. Como ele mostrou no livro, a permissividade não se limita apenas às famílias na sua prática como médico. Na verdade, os estudiosos agora mostram que a cultura dos Estados Unidos e de muitos países ao redor do mundo, cada vez mais uma cultura na qual as crianças mandam. Muitos de nós crescemos em uma casa com pais autoritários. E as pesquisas mostram consistentemente que o autoritarismo é muito duro e prejudicial para as crianças. E como você definiria a parentalidade autoritária? Bem, é realmente muito simples. A parentalidade autoritária é quando os pais têm expectativas muito altas, mas o apoio, o suporte é muito baixo. Lembre-se desse paradigma, porque vamos voltar a falar nele daqui a pouquinho. O estilo parental autoritário é um estilo parental caracterizado por regras rígidas, castigos severos e expectativas de obediência. Esse tipo de parentalidade autoritário, onde só o que eu falo é válido, porque sim, porque eu sou seu pai, ameaças, gritos e punições, pode levar a criança a se comportar a curto prazo. Porque, é claro, você pode coagir e manipular qualquer pessoa a se comportar bem se ela tiver medo suficiente de você. O problema dos pais autoritários é que eles se baseiam no medo. É uma parentalidade baseada na raiva e fúria dos pais, e gritos e força. O fato é que os pais são fisicamente maiores que as crianças. Portanto, podem ameaçar a criança com violência ou punições, a fim de fazer a criança obedecer e se curvar às suas vontades. Então, novamente, é claro, as crianças podem se comportar bem quando estão sob a ameaça de serem punidos ou castigados com algo que eles têm medo. Mas existem vários resultados negativos associados a esse tipo parental. Tudo isso é baseado em pesquisas e evidências, e temos estudos de grande importância que mostram que o estilo autoritário dos pais levam a habilidades sociais ruins, porque as crianças criadas com pais autoritários podem ter dificuldade para formar relacionamentos com os outros. Eles não são encorajados a se expressar ou a comunicar seus sentimentos, o que os leva a ter dificuldade em entender e responder a sinais sociais. Nós precisamos experienciar a empatia, experienciar cordialidade, experienciar dar e receber, a fim de podermos modelar essas habilidades nós mesmos. Crianças com pais autoritários também tendem a ter uma autoestima muito baixa. Quando seu pai constantemente rebaixando você, envergonhando, culpando, gritando ou punindo você e não faz outra coisa que não possa aumentar a sua confiança, como dar carinho, apoio, abraços e encorajamento, a sua autoestima desce. Então, isso pode e geralmente leva à sensação de que você nunca poderá corresponder às altas expectativas dos seus pais. Essas crianças criadas com pais autoritários também podem sentir que suas opiniões e sentimentos simplesmente não importam. Isso leva a um sentimento de impotência e inferioridade. As pesquisas sugerem que essas crianças também correm um risco maior de desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. E isso pode ser devido às pressões que sofrem dos pais, bem como a falta de apoio emocional e carinho que todas as crianças e todas as pessoas precisam. E uma descoberta adicional é que os pais autoritários podem sufocar a criatividade das crianças. Eles podem ser desencorajados a se expressar, a assumir riscos, a tentar coisas novas, a buscar interesses. E isso não se alinha com as expectativas de seus pais e pode levar absolutamente ao enfraquecimento de sua criatividade, à diminuição da sua imaginação e à falta de inovação mais tarde na vida. Portanto, embora a parentalidade autoritária possa produzir filhos bem comportados a curto prazo,
A longo prazo, esse estilo de parentalidade traz consequências negativas aos filhos em relação ao seu bem-estar social, emocional e mental. Então a ideia não é ser autoritário, não é governar com mão de ferro, não é governar com a vara, não é usar constantemente ameaças e punições, culpa e vergonha, levantar a voz para obter a submissão e a obediência do seu filho. Esse estilo de criação também geralmente não é agradável nem para os pais, certo? Você tende a se sentir como se fosse um sargento, como se estivesse desconectado, como se houvesse uma grande distância entre você e seu filho. E eu acho que a maioria dos pais que querem um apego seguro com os filhos não vão se inclinar para esse estilo de parentalidade. Agora, depois de falar tudo isso, preciso dizer que eu tenho algumas tendências autoritárias. Quando eu sou acionada, certamente eu fico nervosa, brava e eu levanto a minha voz, eu grito, uso ameaças e até punições. Mas esse não é o estilo que eu busco e espero que não seja algo que eu faça na maior parte das vezes. Agora, se isso é algo com o qual você cresceu, então você pode ter a resposta, a reação de modelar isso, de imitar isso como um padrão subconsciente. Ou você pode ter a resposta oposta. E qual é a resposta oposta à parentalidade autoritária? Bem, o outro lado do espectro é a parentalidade permissiva, certo? No espectro da parentalidade, temos a autoritária como muito rigorosa e a permissiva como muito branda. É como a história de Caixinhas Douradas e os Três Ursos. De um lado temos muito quente, do outro lado muito frio. Então a parentalidade autoritária é muito quente e a parentalidade permissiva é muito branda. Veja bem, pais permissivos dão muito apoio aos filhos. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas esses mesmos pais também têm expectativas muito baixas dos seus filhos. Você se lembra como eram os pais autoritários? Pais autoritários, expectativas altas e baixo apoio, baixo suporte. E pais permissivos têm expectativas baixas e alto apoio, alto suporte. A verdade é que as crianças precisam de altas expectativas. Elas precisam que seus pais estabeleçam padrões elevados, tenham algum rigor, tenham alguns limites, assumam um papel de liderança, de guias. Onde os pais autoritários erram é que eles não oferecem o suporte para as altas expectativas. Os pais permissivos, por outro lado, oferecem apoio e suporte. Eles são calorosos, amorosos, estão conectados. Eles provavelmente têm um apego profundo com seus filhos, muitas vezes até doentio, mas eles têm um vínculo e estão sintonizados e se preocupam e veem os seus filhos sofrendo e têm empatia. E tudo isso é realmente muito bom. Mas onde os pais permissivos erram são nas baixas expectativas. Esse é um estilo de parentalidade caracterizado por pais indulgentes. Embora os pais permissivos sejam tipicamente calorosos e carinhosos, eles evitam estabelecer limites e impor consequência para os comportamentos. E também há alguns resultados negativos bastante graves associados à parentalidade permissiva. Na verdade, existem alguns estudos que mostram que a parentalidade permissiva é a pior das duas. Nenhum deles é muito bom e ambos levam a resultados muito ruins. Mas a parentalidade permissiva parece ser a parentalidade mais calorosa e compreensiva, mas na verdade pode ser incrivelmente sufocante. É aquele tipo de parentalidade onde a gente não espera nada, onde a gente dá, onde nos curvamos e fazemos de tudo pelos nossos filhos, onde não estabelecemos limites. Isso realmente leva a resultados terríveis para as crianças. Eles não ficam mais fortes com isso. Eles permanecem pequenos, eles permanecem fracos, eles permanecem incapazes de enfrentar os desafios da vida. E olha, eu também já estive nesse extremo, onde, ao pensar que para criar um vínculo com as minhas filhas, eu tinha que fazer todas as vontades delas e pisar em ovos para não chateá-las. O que vemos em adultos criados com estilos parentais permissivos é a falta de autocontrole. Eles lutam para regular o seu próprio comportamento. Eles nunca experimentaram limites e consequências claras e lutam para entender os comportamentos apropriados e administrar seus impulsos em outros ambientes. Isso significa que eles vão achar difícil manter relacionamentos, manter um emprego, trabalhar para atingir certos objetivos e até mesmo para ter alguma expectativa de si mesmo, como por exemplo, como tratar o seu próprio corpo ou como tratar o meio ambiente. A falta de autocontrole é uma coisa muito séria de se lidar na idade adulta.
Por isso, crianças precisam aprender a lidar com a frustração, a esperar a sua vez, a controlar os seus impulsos. Se não liderarmos com esses comportamentos agora, eles se tornarão um problema muito maior para os nossos filhos no futuro. Pode realmente atrapalhar todos os aspectos de sua vida. Em todas as áreas, precisamos ser capazes de controlar os nossos impulsos. Precisamos ser capazes de adiar a gratificação. Precisamos saber esperar e pensar nos outros. Não se colocar em primeiro lugar o tempo todo. Até mesmo saber não abusar das coisas que não são boas para nós. Portanto, os pais que não impõem limites aos filhos não estão fazendo nenhum favor a eles. Na verdade, eles estão aumentando a sua impulsividade e dificuldade. E você sabe, há um ditado muito sábio que diz: crianças pequenas, problemas pequenos. Crianças grandes, grandes problemas. A questão é que, por mais difícil que seja lidar com a birra de uma criança de 2 anos, quando não ganhou um chocolate, por exemplo, esse problema aumenta se você não lidar com isso quando eles são pequenos. Esse problema, na verdade, se torna muito maior com o tempo, não menor, e certamente não desaparecem. As crianças têm que praticar não conseguir o que querem o tempo todo, não serem elogiados por tudo, esperar a sua vez, o controle de impulso, esse tipo de habilidades, desenvolvendo a função executiva para saber lidar com isso quando adultos, onde as dificuldades são muito maiores do que mais um chocolate. E eu sei, é difícil de lidar com crianças pequenas porque muitas vezes elas fazem birras e têm colapsos e choram e reclamam e podem nos derrubar com aquele comportamento choroso e irritante. No entanto, se não lidarmos com esses comportamentos agora, isso se tornará um problema muito maior para os nossos filhos mais tarde. Outro problema que vemos é o baixo desempenho acadêmico. As crianças criadas com pais permissivos correm um maior risco porque não recebem estrutura e o apoio que precisam para desenvolver fortes habilidades de estudo ou para priorizar os seus trabalhos escolares. E você verá isso no sentido de que as expectativas simplesmente não estão lá. E o que realmente acontece quando você tem baixas expectativas em relação a alguém é que essa pessoa se rebaixa às nossas expectativas mais baixas e receberá isso como uma espécie de profecia autorrealizável e subconsciente. Então, eles estão recebendo a mensagem de que você não acha que eles podem ou conseguem fazer muito. A parentalidade permissiva também pode levar a dificuldades com qualquer tipo de autoridade. Eles não têm nenhuma prática em responder às duas principais figuras de autoridade em casa, certo? Eles não têm regras claras, nem consequências claras. E eu não acredito em punições e consequências aleatórias, mas há consequências naturais e lógicas que as crianças precisam experimentar, precisam experienciar para entender que as regras importam. As regras existem por uma razão. E respeitar a autoridade é importante em minha casa. Respeitar os adultos é absolutamente necessário. É absolutamente algo que esperamos. E não é porque devemos exigir respeito, porque eu quero ser particularmente respeitado. Mas eu acho que isso é bom para as crianças. Assim como eu acredito que temos que respeitar as crianças têm que respeitar os adultos também. Eu acho que as crianças precisam aprender a tratar os outros com respeito. Como ter um respeito especial pelas pessoas que têm mais experiência do que você, que têm mais sabedoria do que você, que têm mais responsabilidades do que você, que realmente têm autoridade na sua vida. O que você acha? Fala pra mim nos comentários. Para você, respeitar os outros é importante? Então, eles terão muita dificuldade em respeitar regras e figuras de autoridade em outros ambientes, como na escola ou no trabalho, ou em qualquer lugar realmente. Sempre haverá figuras de autoridade e eles terão dificuldades com isso. Agora, eu não estou dizendo que tem que baixar a cabeça para tudo e não dar a sua opinião ou ponto de vista. Não é isso. Mas é importante saber administrar, saber trabalhar com as outras pessoas, ser colaboradora, entender que às vezes é melhor ficar quieto e seguir a regra ou ordem de alguém. Às vezes. Então eu gosto de ensinar as minhas filhas e as crianças que eu trabalho a desafiar a autoridade também, fazer perguntas e entender o porquê. Mas ser respeitoso e saber quando é apropriado desafiar a autoridade. E, infelizmente, filhos de pais permissivos têm um risco muito maior de abuso de substâncias. As pesquisas sugerem que isso está associado à falta de limites claros e à falta de consequências. Eles são mais propensos a experimentar drogas, comportamentos de risco, sexo de risco, álcool e etc. Novamente, porque eles não receberam essa orientação clara quando pequenos.
Portanto, a parentalidade permissiva cria um ambiente acolhedor e estimulante. E isso é maravilhoso, mas tem consequências negativas ao longo prazo no desenvolvimento e bem-estar da criança. Crianças criadas por pais permissivos vão lutar contra o autocontrole, o desempenho acadêmico, as figuras de autoridades, o abuso de substância. Isso não é bom para as crianças. Na verdade, estamos vendo um aumento muito alto, um pico muito grande de ansiedade, depressão, tendências suicidas e muitos outros problemas relacionados à saúde mental. E isso é algo que o Dr. Leonard Sax está vendo em sua prática. Faz sentido se você pensar sobre isso logicamente. Porque quando você vincula algum tipo de progressivismo ou liberalismo político ou social, você descobrirá que há uma atitude de viva e deixe viver, certo? Todas essas ideias lindas, aceitação, tolerância, celebração de diversidade e inclusão são muito boas e muito importantes. No entanto, essas ideias não se traduzem bem na nossa casa e nos nossos relacionamentos com as crianças e nas nossas famílias. Uma criança que vem ao consultório do médico precisa abrir a boca e dizer "ah", e ela precisa respeitar a autoridade do médico. Eu acho injusto com a criança ensinar que o slogan que se aplica aos ativistas do direito ao aborto, meu corpo, minha escolha, se aplica também a abrir a boca para o médico poder verificar se você precisa de antibiótico ou não. Acho que esse pai ou mãe está errando o alvo. Está criando um filho empoderado demais por falta de palavra melhor. Não é justo com as crianças dotá-las de poderes com os quais não são capazes de lidar, dos quais não conseguem entender as consequências. Eles não têm ainda o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. Eles não têm experiência de vida e sabedoria. Eles não têm as responsabilidades legais que acompanham a parentalidade. É por isso que precisamos ser capazes de fazer certas escolhas para os nossos filhos e mantê-los com altas expectativas. E é aí que a Caixinhas Dourados acerta. Nem sopa muito quente, nem sopa muito fria. Caminho do meio. O terceiro estilo de criação dos filhos é o meio radicalmente intermediário. E o que é preciso? É o melhor dos dois mundos. É o melhor dos pais autoritários e o melhor dos pais permissivos, deixando para trás os lados negativos dos dois. Portanto, esse tipo de parentalidade pega as altas expectativas dos pais autoritários e combina com o autoapoio, o autossuporte dos pais permissivos. Isso geralmente é chamado na literatura de parentalidade autoritativa, o que é realmente confuso, porque soa como autoritarismo. Mas a criação autoritativa é um estilo parental caracterizado por altos níveis de cordialidade. Para não ter confusão, vou chamar esse tipo de parentalidade como o caminho do meio. Eles são altamente receptivos, solidários, gentis, amorosos, ligados, apegados, realmente tendo um relacionamento incrível com seus filhos, amando seus filhos, mas eles também têm regras e expectativas claras. E isso leva a resultados fantásticos para as crianças. Esse é o tipo de liderança que a criança precisa. Esse é o tipo de liderança que coloca as nossas famílias em um caminho forte. Pais que seguem o caminho do meio são calorosos e receptivos às necessidades de seus filhos. Eles são emocionalmente favoráveis. Eles estão envolvidos na vida dos seus filhos. Eles mostram interesse em suas atividades e oferecem encorajamento e elogios. Eles também oferecem regras e expectativas claras para os comportamentos dos filhos, mas os fazem de maneira positiva e encorajadora na maior parte do tempo. E quando não fazem, quando se voltam para o autoritarismo, reparam, desculpam-se, conversam sobre o assunto. Eles explicam as razões por trás das suas regras, sem explicar demais, sem ser muito prolixo, especialmente com crianças pequenas. Mas eles dão aos filhos um senso de propriedade no processo. Essa é a ideia de dar ao seu filho uma escolha entre 2 ou 3 coisas aceitáveis. Então você está dando ao seu filho alguma autonomia e alguma autoridade sobre a sua própria vida. Mas você também está fazendo isso dentro dos limites que é aceitável para você. Esses pais são flexíveis. Eles estão abertos à negociação quando se trata de regras e expectativas. Não muito aberto. Eles reconhecem, porém, que as necessidades e circunstâncias de seus filhos podem mudar com o tempo. Eles estão dispostos a ajustar sua abordagem parental de acordo e são consistentes em suas regras e expectativas. Não ficam em cima do muro. São líderes amorosos. Eles não são confusos.
eles cumprem com as consequências dos maus comportamentos. Eles fornecem reforço positivo para os bons comportamentos. Eles criam um lar claro e previsível, onde as crianças podem entender quais são as expectativas, como devem se comportar e o que acontece se não se controlarem. E talvez o mais importante, pais que seguem o caminho do meio são comunicadores habilidosos. Eles realmente trabalham nas suas habilidades de liderança. Eles trabalham em como gerenciar o seu temperamento, como administrar o seu tempo. Eles trabalham em suas famílias. Eles veem a família como um projeto. Eles encorajam a comunicação aberta com seus filhos. Isso significa ouvir os pensamentos e sentimentos dos seus filhos e fornecer orientação e apoio quando necessário. A autoridade dos pais é caracterizada por esse equilíbrio de que estou falando. Apego e apoio combinados com regras claras e altas expectativas. E esse estilo realmente promove um ambiente positivo e de apoio, que promove o desenvolvimento saudável e o bem-estar das crianças. Agora você pode estar pensando, mas como faço para atingir esse equilíbrio? Como faço para acertar? Eu preciso falar que não acho que isso aconteça naturalmente. Certamente para mim, ou para qualquer um dos pais que eu conheço, os pais que eu trabalho, os pais mais incríveis que eu conheço, trabalham nisso ativamente. Assim como você estabelece metas de condicionamento físico, é necessário ter um plano para atingir essas metas. Por exemplo, se eu quiser ficar em forma, preciso encontrar um programa, entrar numa academia, contratar um personal trainer ou baixar um aplicativo, certo? Preciso ter um plano e talvez contar com a ajuda de um amigo para me motivar a ir na academia e fazer os exercícios. Além disso, é importante ter orientação para alcançar os resultados desejados. Quando se trata de criar o equilíbrio entre cuidado e expectativas altas como pais, não podemos simplesmente seguir o que os nossos próprios pais fizeram ou agir no piloto automático. Devemos estar conscientes e intencionais na construção da vida familiar que desejamos. Isso envolve reflexão, criação e trabalho ativo. Isso significa projetar o tipo de família que queremos viver, definindo tradições, valores, regras, ambientes e atividades que unam pais e filhos. É um ambiente acolhedor, amoroso e divertido, com brincadeiras, natureza e deliciosas refeições. No entanto, também inclui expectativas sobre como nos comportamos, como tratamos os outros e a nós mesmos, e o que valorizamos como família. Se você não tem clareza sobre esse equilíbrio ou sobre o que a família representa, convido você a se juntar à nossa comunidade Crescendo com Amor. Lá compartilharemos valores e ideias sobre a construção de uma vida familiar dos sonhos. Eu espero te encontrar na nossa comunidade. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários. Lembre-se, você consegue. Um beijo grande e até o próximo vídeo.